diante do Senhor o seu coração, a sua expectativa. Peça para Deus ministrar na sua vida e falar com você. Recuse-se a sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Espírito Santo, queremos te convidar nesse lugar, dizer que tu és muito bem-vindo aqui. Sopra sobre nós nessa noite a tua palavra, que a tua palavra venha sobre o nosso coração, seja para nós exortação, seja para nós alimento vivo, seja para nós, ó Deus querido, força, fortalecimento. Pai, que a tua palavra nos alimente nessa noite de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, e com a força desse alimento que nós possamos correr, ó Deus querido, como Elias correu ali 40 dias, 40 noites, até, ó Pai, chegar no objetivo daquilo que o Senhor tinha ministrado ao coração dele. Que nessa noite a tua palavra produza sede, produza fome no nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus querido, a te procurar mais, a te buscar mais, a te desejar mais, que a tua palavra venha nos salgar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias. Hoje eu quero usar muito a Bíblia com os irmãos, quero ler vários textos da Bíblia, então deixa seu aplicativo aí aberto, deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos versículos para a gente tentar partilhar com os irmãos aquilo que está no nosso coração nessa noite. E eu quero começar com um texto lá em Êxodo, quase que eu falei Ezequiel, em Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 14. Êxodo capítulo 3, versos 1 ao 14, chamado de Moisés. Versículo 1, a palavra de Deus começa assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que aquela sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e lhe disse: Moisés, Moisés. E respondeu-lhe Moisés: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: Qual é o seu nome? Que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Disse Deus a Moisés ainda: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
me enviou até vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Irmãos, esse texto ele é carregado de muita informação importante, interessante, e assim, nós poderíamos usar vários elementos desse texto para poder pregar. Poderíamos falar sobre a sarça, a gente podia falar sobre o chamado de Moisés, sobre as características do chamado de Moisés, e tem muita coisa boa aqui, não é, Bispo Mauro, para poder pregar. Mas eu decidi falar um pouco hoje sobre Deus. É uma responsabilidade forte. Falar um pouco sobre o eu sou o que sou. E, irmãos, todo início de ano, não todo, mas na maioria dos anos eu começo a ler a Bíblia, né, como a maioria dos irmãos talvez também faz. E esse mês de janeiro, eu estava passando terminei o livro de Gênesis já. E o interessante é que no início do livro de Êxodo, Deus chama Moisés. E quando você olha para o início, de Gênesis 1 até 50, você não vê Deus se mostrando dessa forma para muitas pessoas. Mas você vê Deus se revelando de uma maneira extraordinária para um homem, de uma forma mais acentuada, mais extraordinária do que para outros. E essa expressão, eu sou o que sou, no original hebraico, eu estava olhando e até anotei aqui para repassar para os irmãos de maneira exata como está. Tem uma Bíblia comentada, que é a Bíblia da Faculdade de Cambridge, que ela usa uma expressão muito interessante, eu achei fabuloso isso e quero compartilhar com os irmãos. A expressão eu sou o que sou, do hebraico, ela é traduzida da expressão Hayá, Asher, Hayá, que tem o verbo Hayá, ser. Só que a Bíblia de Cambridge, ela faz um comentário que diz assim, o verbo Hayá expressa ser, não apenas ser de maneira essencial, mas ser de maneira fenomenal e extraordinária. Irmãos, isso daqui me chamou muita atenção porque quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Se você der um Google, ir lá no Google Tradutor e digitar o verbo hayá e pedir para traduzir do hebraico para o português, você vai perceber que o Google vai traduzir esse verbo como aquele que foi. E para o judeu, e eu curioso com isso, eu peguei e assisti uns 4 documentários falando sobre o nome de Deus no Velho Testamento. Irmãos, não foi à toa que Deus usou essa expressão. Porque para o judeu, ele sabe que o verbo hayá, ele é um verbo que implica numa continuidade. Não é algo pontual. Para o judeu, quando Deus disse hayá, asher, hayá, o judeu entende que Deus estava dizendo, eu sou aquele que foi, que é e que continua sendo. E aí eu quero entrar no comentário da Bíblia de Cambridge e quero acrescentar a palavra fenomenal. Irmãos, Deus estava dizendo, em outras palavras, tentando traduzir para uma linguagem mais simples, Deus estava dizendo para Moisés, olha, fala para o povo de Israel que eu sou aquele que foi e que é e que vai continuar sendo fenomenal, extraordinário na história deles. Então, eu queria nesse momento falar do primeiro aspecto da minha palavra. Hoje eu vou falar um sermão de 3 pontos, seguindo o meu bispo. E o primeiro ponto é esse. Deus, ele não é o que você quer que ele seja. Deus é
o que você precisa que ele seja. Irmãos, Deus estava dizendo para Moisés, olha, eu fui o que Israel precisou, e eu vou continuar sendo o que Israel precisa e vai continuar precisando. E trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, eu queria dizer que nós vivemos nesse mundo e não estamos livres de nenhuma situação das que nós vemos acontecer aí fora. Mas o importante é que, às vezes, nós queríamos que Deus fosse aquilo que a gente queria que Ele fosse. Puxa, Senhor, eu queria que o Senhor agora fosse isso. E Deus está olhando do céu e falando assim, mas não é isso que você precisa que eu seja. Isso é o que você quer que eu seja. Mas às vezes não bate, não está alinhado com aquilo que eu preciso que você seja. Irmãos, e quando a gente vai passeando por toda a Bíblia, nós vamos percebendo isso em vários aspectos na vida de vários homens de Deus. Eu acredito que Daniel, naquele momento em que ele estava diante da cova dos leões, ele queria que Deus fosse o Deus que livrasse ele da cova dos leões. E Deus estava dizendo e pensando, Daniel, você precisa ir para a cova. E dentro da cova, você precisa de um Deus que feche a boca dos leões. Nós passamos por vários momentos difíceis nesse mundo e nessa vida que estamos vivendo aqui. E o intuito de Deus não é que a gente seja blindado de todas essas dificuldades. Eu acredito que o que Deus quer é que em cada uma delas nós tenhamos a oportunidade de experimentar um Deus que é fenomenal naquela situação. Deus, Ele quer nos levar para essa experiência. Deus, Ele quer a vida, assim, esses dias eu estava ouvindo um comentário, e que eu particularmente não concordo, de que o cristianismo é uma religião. Irmãos, o cristianismo, para mim, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento. É um relacionamento entre eu e um Deus que foi e vai continuar sendo extremamente apaixonado por mim. E que me amou acima de muitas dificuldades, e qualquer dificuldade, enviou o Filho dele, se fez pequeno, se diminuiu ao ponto de ser colocado dentro de um óvulo, teve que crescer, obedecer pai e mãe, aprender a obediência, aprender a submissão, até que cumpriu o propósito de morrer na cruz por amor a mim, para que eu pudesse ser resgatado e pelo sangue dele eu pudesse ser lavado, redimido e pudesse ter a escolha de viver diante dele pela eternidade afora. Esse é o relacionamento do cristianismo. Então, olhando para o que Deus estava falando ali para Moisés, talvez Moisés não entendeu, falou, puxa, mas o Senhor e vai continuar sendo extraordinário, fenomenal na história desse povo, mas eu não vi o que aconteceu antes. Então eu queria te convidar a passear um pouco pela Bíblia agora. Onde que tudo isso começa? Gênesis 12. Porque Deus vira para Moisés e fala assim, olha, você vai dizer para o povo de Israel que eu sou o Deus de Abraão. Então, irmãos, eu quero voltar lá no início. Gênesis 12 até Gênesis 25, a Bíblia relata a história de Abraão. E lá em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia fala assim, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis 12, porque nós vamos agora passear por vários capítulos e versículos juntos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, aqui Deus entra na vida de Abrão ainda. Né? E o interessante é que quando você olha no versículo 1, a Bíblia fala assim, ora, disse o Senhor
a Abrão. Na maioria das traduções bíblicas, essa palavra Senhor está escrita com todas as letras maiúsculas. Esse é o nome sagrado de Deus, do Deus de Israel, que é escrito pelo tetragrama, uma palavra de 4 letras, todas elas consoantes, e são o Y, o H, W, H. Não se tem como pronunciar. Irmãos, nesses documentários, eu assisti 4 documentários falando sobre o nome de Deus dentro da cultura judaica ortodoxa. E é comum entre eles de que a maneira de se pronunciar esse nome foi perdida na história. Esse é o nome que aparece mais de 6.000 vezes no Velho Testamento. Esse nome sagrado é o nome do 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse nome, irmãos, os judeus eles têm um cuidado extremo com a pronúncia, ao ponto de, quando eles vão mencionar o nome, existe uma expressão no hebraico que é Hashem, que diz o nome. Quando o judeu fala isso, todos os outros entendem que é o nome sagrado de Deus que não pode ser dito. E que hoje eles já não têm noção de como que se é a pronúncia correta dessa expressão do tetragrama YHWH. A transliteração é de que o que chega mais perto, talvez, é a palavra Yahvé, com W, tá? Yahweh, que é uma pronúncia mais correta, porque o W para nós tem som de V, né? Aqui no Brasil, o meu nome é Neidivan, mas a pronúncia seria Neidiwan. Então, Yahvé, Yahweh. Então, esse nome era o nome sagrado. E Moisés, quando está escrevendo ali a história de Abrão, porque Moisés é o autor do livro de Gênesis, ele relata que o Senhor trouxe uma palavra para Abraão, falando: meu filho, sai daqui, vai para a terra que eu vou te mostrar, todas as famílias serão benditas em ti. E olha o que acontece lá no versículo 7 do capítulo 12. Deus fala para Abraão, a Bíblia fala que disse o Senhor a Abraão, só que lá no versículo 7 aparece assim, ó: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, a Yahvé, e que lhe aparecera. Irmãos, Deus aparece para Abraão. Não satisfeito em apenas chegar e falar com Abraão, Deus aparece para ele. Irmãos, que tremendo. E a gente vai olhando para a história de Abraão. Depois Abraão vai para o Egito. Abraão e Ló se separam por causa de alguns problemas. E de repente Deus vem e fala de novo com Abraão. Lá no capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Irmãos, olha que tremendo. Gênesis 12:1, Deus fala com Abraão. Gênesis 12:7, Deus aparece para Abraão. Gênesis 13, 14 e 15, Deus volta a falar com Abraão, reforçando a promessa que ele tinha feito para Abraão anteriormente. Só que não para por aí, não. Lá no capítulo 15, passa aí um pouquinho mais para frente, capítulo 15, versículos 1 a 6, Deus faz uma promessa de um filho para Abraão. E Deus entra em aliança com ele. Depois, Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filhos? E se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse a Abrão: olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode, Abrão. E lhe disse o Senhor: será assim a sua posteridade. Agora presta atenção, verso 6. Creu no Senhor Abrão, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, no versículo 2, aparece uma expressão interessante. Respondeu Abrão: Senhor Deus. Esse Senhor, embora esteja em algumas Bíblias com todas as letras maiúsculas, não é o tetragrama YHWH, é a palavra Adonai. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra Adonai. Abrão foi o primeiro a chamar o Senhor de Senhor. E a palavra Adonai, ela significa Senhor no sentido de amo, meu mestre, o meu Senhor, aquele que manda e que governa sobre mim, aquele que eu reconheço a sua autoridade, a sua soberania sobre mim. Abraão foi o primeiro a chamar Deus de Adonai, de Senhor. E aqui, irmãos, a fé dele leva ele a um novo passo, um novo nível de relacionamento com Deus. Deus estabelece aliança com Abraão e faz, e aí a intimidade e o relacionamento de Deus com Abraão começa a crescer de uma maneira tão tremenda que olha lá no capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quando atingiu a Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, foi uma sequência interessante de momentos onde Deus fala com Abraão, Deus dá visão para Abraão e Deus aparece para Abraão. E agora Deus vem e se manifesta para Abraão e dá a conhecer a Abraão um dos seus nomes. Deus mesmo diz para Abraão: apareceu-lhe Yahvé, o Senhor, a Abraão, e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Do original hebraico é a expressão El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, interessante é que Deus vem e se revela para Abrão como Deus Todo-Poderoso, depois de ter feito para Abrão a promessa de que lhe daria um filho, para um homem de 90 e tantos anos de idade. E quando Deus aparece para Abrão, lá em Gênesis 12, fala: sai da tua terra, provavelmente Abrão tinha ali em torno de 75 anos de idade. Agora Abrão já está com 99. 24, 25 anos depois, Deus vira para Abrão e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai ser uma descendência incontável e de tão numerosa não vai dar para ser contada. Só que agora o homem está com 99 anos. Será que foi falta de tentar? Será que foi falta de ter alguma estratégia? Porque se você olha nos capítulos 15 e 16, você vai ver que Sarai dá a serva para Abrão para ter um filho, para poder pensar assim: puxa, deixa eu dar uma ajudinha, né? Senhor, está aqui, ó, deixa eu dar uma força para o Senhor. Irmãos, enquanto o homem não esgota todas as suas possibilidades, Deus não pode se revelar a ele como o El Shaddai. Olha que coisa fascinante.
Deus está se manifestando na vida de Abrão, como Deus Todo-Poderoso. Agora, passa só mais uma página para frente, que eu quero finalizar aqui na história de Abraão. Lá em Gênesis 18, versículos 1 a 8, aparece o Senhor de novo a Abraão. Gênesis 18, 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro, bom, deu para o criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Irmãos, mais uma vez apareceu o Senhor a Abraão. Deus já tinha chamado Abraão, Deus já tinha lhe prometido um filho, Deus já tinha aparecido a ele, dado visão de como seria a descendência de Abraão. Deus já tinha mudado o nome dele de Abrão para Abraão. Deus já tinha estabelecido uma aliança, instituído a circuncisão. Deus já tinha mudado o nome de Sarai para Sara. E agora, irmãos, aparece o Senhor para Abraão. E o interessante é que, primeiro, Abraão reconhece o Senhor. Abraão olha e fala assim: eu te conheço. Eu sei quem é você. Você já apareceu para mim outras vezes. Adonai. Lá no versículo 2, 3. E disse: Senhor meu. Mais uma vez Abraão usa a palavra Adonai. Você é o meu Senhor, você é o meu amo. Eu te reconheço como autoridade na minha vida. E, irmãos, Abraão pega e fala assim: não passa não, senta aqui. Eu vou preparar comida para vocês. E sabe o que eu achei mais interessante? Deus falou: tudo bem, vai lá. Esperou. Irmãos, eu não sei quanto tempo demorava para poder preparar um cabrito desse, não. Mas eu imagino que não é algo de 20 minutos, estilo Masterchef, não. Acho que era algo um pouquinho mais demorado, bispo. E sabe o que eu achei fantástico? Deus comeu. Yes. Irmãos, eu fiquei assim, quando eu estava estudando e estava preparando essa palavra, eu parei nesse momento. Aí eu olhei, eu não fiquei impressionado com o fato de Deus comer, porque Deus não tem necessidade fisiológica de comer. Mas o que eu fiquei impressionado foi como Deus se sentiu tão à vontade para sentar, esperar e comer com Abraão. Na hora que eu estava estudando essa palavra, me veio na hora aquela música, bispo. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser o seu altar. Irmãos, Deus se sentia à vontade junto com alguém, por isso que Abraão recebe o título de o amigo de Deus. E, irmãos, eu fui avançando na leitura, e lá no mesmo capítulo 18, versículo 17,
Deus come, aí passa um pouquinho, Deus vira para os outros 2 anjos que estavam ali e fala assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou prestes a fazer? Deus vira para os outros anjos e fala assim: eu falo ou não falo para Abraão o que eu estou prestes a fazer? Irmãos, agora Deus, além de se sentir à vontade para poder estar ali com Abraão, para comer com Abraão, Deus se sente confortável para partilhar com Abraão os seus segredos. Eu não sei se eu estou sendo claro onde eu quero chegar. Mas, irmãos, deixa eu tentar pôr para fora tudo que está borbulhando aqui dentro. Deus quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Deus quer construir esse relacionamento de intimidade, de cumplicidade, a tal ponto de ele se sentir tão à vontade para poder falar assim: Adriana, você quer saber de uma coisa? Deixa eu te falar o que eu vou fazer semana que vem. Ah, irmãos, eu não sei vocês, mas dá vontade de explodir. O bispo Eurípides, ele grita, né? Eu não sei, mas eu assim, parece dar vontade de implodir, de explodir por dentro. Que é isso, Goiânia? Que relacionamento é esse? Que nível é esse? Agora eu fico olhando para Moisés e Deus falando assim: Moisés, calma aí, jovem. Talvez os meninos do Firebox vão entender isso melhor, mas numa linguagem de Star Wars, Deus estaria chegando para Moisés e fala assim: calma, meu jovem padawan, você chegou agora. Né? Calma, pequeno gafanhoto, você chegou agora, mas você não está entendendo. Eu já venho construindo um relacionamento. Eu sou o Deus de Abraão. Eu já fui fenomenal na vida de Abraão. E eu falei para ele que eu ia dar para ele uma descendência incontável. E, irmãos, Deus falou para Abraão até que a descendência dele iria parar no Egito, ia ser escravizada. E Deus falou para Abraão até o tempo que isso ia demorar. Abraão já sabia de tudo. Que nível de relacionamento é esse? O Deus que é tudo aquilo que você precisa que Ele seja, é o mesmo Deus que busca um relacionamento e construir esse relacionamento com você, comigo, com base na intimidade. Irmãos, a intimidade de Abraão já estava tão grande que lá no versículo 22 ele fala assim: então partiram dali aqueles homens, capítulo 18, versículo 22, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Irmãos, eu fico doido com um negócio desse. Deus falou assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu não vou com vocês não, vai lá, eu vou ficar aqui com Abraão. Ah não, irmãos, que é isso? E aproximando-se a ele, Abraão lhe disse: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Irmãos, o nível de intimidade já estava tão grande que Abraão teve a liberdade de falar assim: Senhor, vamos trocar uma ideia nós dois aqui? E se tiver 50 lá? Não, se tiver 50 eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver só 45, irmãos, Abraão, eu tenho dificuldade para conceber esse nível, porque eu acho que se Deus aparecer na minha frente, eu vou cair com a boca no chão e vou fingir demência para tentar, sei lá, irmãos, eu não sei. E Abraão já estava tão acostumado
para Abraão já estava tão íntimo aquilo, porque o Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha aparecido, o Senhor tinha falado de novo, o Senhor já tinha aparecido, o Senhor tinha jantado não, porque aqui era no calor do dia, provavelmente era um almoço, 2 horas da tarde. O Senhor almoçou com Abraão, e Abraão estava tendo um tete-a-tete com Deus ali, depois do almoço, enquanto Deus dava o quilo. O que é isso? Onde que eu quero chegar? Depois disso, depois desse momento fabuloso, vem a destruição de Sodoma e Gomorra, acontece a história de Ló, nasce Isaac e Deus prova a Abraão. E aqui eu quero chegar no segundo ponto para caminhar para o final dessa ministração. Lá em Gênesis 22, Deus prova a Abraão. Eu quero ler os versículos 1, 2 e 3 com os irmãos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. E acrescentou-lhe, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te para a terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Irmãos, aqui a Bíblia não fala que Abraão quis trocar ideia com Deus, não. Deus falou e Abraão simplesmente obedeceu. E eu quero os irmãos conhecem a história, eu queria que você fosse lá no versículo 7. Quando Isaque disse para Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Eu fico imaginando o bispo Adilson conversando com Isaque, né? Pai, fala Isaque, meu filho. Parece o bispo Adilson falando. Perguntou-lhe Isaque, está aqui o fogo, a lenha, mas onde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Irmãos, eu fiquei um tempo também aqui nessa passagem, porque a expressão que Abraão usa no versículo 8 não é a mesma que ele usa no versículo 14. Depois que tudo acontece, que o anjo intervém, aparece um cordeiro, e aí o cordeiro é imolado, sacrificado. Lá no versículo 14, a Bíblia fala assim, e pôs Abraão o nome àquele lugar de o Senhor proverá. Primeiro ele fala para Isaque, Deus proverá. A expressão Deus proverá é Elohim Jireh. Jireh. Elohim, o Deus da criação, lá de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Elohim os céus e a terra, o Deus criador. E lá no versículo 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Aqui está Senhor com todas as letras maiúsculas, é Yahvé Jireh. Nedivan, mas é a mesma coisa, Elohim Jireh e Yahvé Jireh. Não. Lá no versículo 8, quando Isaque fala, pai, cadê o carneiro para a gente poder sacrificar? Ele vira e fala assim, Elohim Jireh, o Deus da criação, aquele que criou todas as coisas, aquele que é poderoso para poder criar algo do natural, do sobrenatural, aquele que age de maneira fenomenal, ele vai criar para si um cordeiro. Irmãos, isso mostra uma atitude de fé. Abraão era um homem de fé. Abraão, ele cria antes das coisas acontecerem. Ele estava caminhando para a obediência, estava crendo que o Senhor da criação era poderoso para criar a provisão. É uma postura, é uma atitude de fé.
É aquela mesma atitude, irmãos, de nós falarmos assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer esse mês, mas o Senhor vai trazer a provisão necessária. Eu não sei o que vai acontecer, mas Elohim Jireh, o Deus que criou todas as coisas, vai criar a provisão para nós. Só que, irmãos, depois que ele experimenta, já não é mais Elohim Jireh, agora é Yahvé Jireh. Eu antes cria que ele ia fazer algo sobrenatural, agora eu tenho certeza que ele fez e ele faz e ele vai continuar fazendo algo sobrenatural. Abraão, ele vem para exercer a fé, sabe, irmãos? E aqui eu quero falar do nosso segundo aspecto. Deus quer construir uma história de intimidade com você. Ele não quer ser apenas o Deus que foi aquele que te salvou há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos atrás. Ele quer ser aquele que foi extraordinário para te salvar, para te redimir, mas ele quer ser aquele que continua sendo fenomenal, extraordinário no nosso dia a dia, no nosso caminhar, construindo uma história e um relacionamento onde você e eu experimentamos ele em todas as nossas adversidades. Como que nós vamos... Aqui seria lindo se nós estivéssemos numa turma, né, Bispo Mauro, de nomes e atributos de Deus, para nós falarmos dos nomes de Deus, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Makadesh, e falarmos sobre cada uma dessas características e sobre essas manifestações de Deus na nossa vida. Mas aqui eu estou te mostrando a história de Abraão, porque Deus chamou Moisés e falou: olha, fala para o povo de Israel que eu já fui fenomenal, extraordinário, quando eu entrei na história deles lá em Abraão, e que agora eu continuarei sendo. Fala para eles que eu sou o Deus de Abraão, fala para eles olharem para a história de Abraão, fala para eles terem como referencial o que eu fiz na vida de Abraão, porque eles são frutos da promessa que eu fiz para Abraão, e eu não vou deixar nenhuma das minhas promessas cair por terra. Deus quer construir essa história comigo e com você. E, irmãos, para finalizar, Moisés, ele está ali e ele não entende. Deus precisa trazer essa revelação para ele, mostrar para ele quem ele era. E eu acredito que os 40 dias que Moisés passou no monte diante de Deus, irmãos, ele teve experiência com aquele que é. E Deus não queria se relacionar com o homem dessa forma tão distante. Puxa, Neidivão, mas você quer falar para mim que com Abraão foi tão distante? Irmãos, em 25 anos, aproximadamente, de história, Deus apareceu para Abraão algumas vezes, Deus falou com Abraão algumas vezes. Eu me converti em 1990, fui batizado dia 1º de julho de 1990. Estou aqui na Luz para os Povos da Fama desde 93. Estou quase sendo tombado como patrimônio histórico da Luz para os Povos sede. Mas, irmãos, Deus, Ele hoje, na minha vida, na sua vida, Ele não quer ser aquele que simplesmente já foi. Ele atualizou esse processo durante toda a história de Israel, que nós não temos tempo para falar disso aqui, e veio Jesus, e hoje nós somos participantes de uma nova aliança. Temos um Deus que podemos agora pronunciar o seu nome. Temos um Deus que se chama Jesus. Jesus, ele falava: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ele tem nome. E agora, nessa aliança, eu não dependo de Deus aparecer para mim esporadicamente para que eu tenha um relacionamento e uma experiência com Ele. Agora eu carrego Ele dentro de mim. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Ele se fez um
com você no seu espírito. Então, aonde você vai, você leva Deus junto com você. Quando você... eu me sinto tão longe de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca poderá estar mais perto de Deus do que você já está. Você carrega Ele dentro de você. Nós somos participantes dessa nova aliança. Irmãos, nós carregamos o Senhor fenomenal e extraordinário dentro de nós, e nós podemos ter um relacionamento com Ele todos os dias. Nós não dependemos mais para construir a nossa história com Ele de aparições esporádicas uma vez ou outra, onde Deus vem e nos faz uma promessa. Nós temos todas as suas promessas para nós aqui. Carregamos Ele dentro de nós. Irmãos, em Filipenses 2, versículos 5 ao 11, a equipe de música, se quiser já se posicionar, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome que agora eu posso pronunciar, o que antes não poderia ser pronunciado, agora eu posso falar, eu posso clamar a Jesus de manhã, de tarde, de noite, posso chamar o seu nome, posso adorar o seu nome. Irmãos, reza a lenda, isso eu falo lenda porque não consegui nem nas minhas pesquisas nenhum lugar que comprovasse essa veracidade, mas reza a lenda de que os judeus ortodoxos, quando eles vão escrever o tetragrama YHWH, o nome de Deus, Yahvé, o nome santo de Deus, eles o fazem apenas depois de se prostrar, ter um momento de adoração, aí eles voltam e reescrevem o nome de Deus. Esse relacionamento é muito distante para mim e para você. Não é esse o relacionamento que Deus queria. Foi esse o relacionamento que Deus começou a ter com Abraão, porque era assim. Não dava para ser tão íntimo como nós agora carregamos Ele dentro de nós. Irmãos, por que o Senhor não estaria tão à vontade aqui dentro, a ponto de poder se expressar, a ponto de poder falar conosco, a ponto de poder falar os segredos dele conosco? É esse nível de relacionamento que tem que ser construído. Mas isso não é uma semana, isso não é uma quinzena, isso não é um mês. Abraão teve que andar com Deus 25 anos. Deus falou para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Mas eu quero dizer que a nossa história não acabou. Nós temos um Deus tão perto, um Deus tão próximo, nós temos um Deus tão acessível, que embora seja dono de tudo, Ele decide morar dentro de nós. Ele opta por ter um relacionamento de intimidade conosco. Irmãos, e é esse Deus que nós precisamos aprender a adorar e a ir para a intimidade com Ele, para conhecê-lo, para prosseguir em conhecê-lo e para escrever uma história de relacionamento com Ele. Na sua vida, Ele é o quê? Porque Ele é o Deus que é tudo que você precisa que Ele seja. Ele quer construir uma história, e essa história ainda não acabou. Ah, mas vai ter uma culminância? Não.
Ele foi, Ele é e Ele continuará sendo. Se nós tivéssemos tempo de olharmos Apocalipse 4 e 5, na cerimônia de coroação do Cordeiro de Deus ali, irmãos, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler apenas uma parte de Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em alta voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então eu vi no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, o cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E tendo os anciãos, no final do versículo 8, dizendo cada um as suas taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes, e viverão sobre a terra. Isso daqui é parte da sua história. Isso daqui é parte da minha e da sua história. Irmãos, fique de pé. Feche seus olhos. Eu queria encerrar essa ministração indo para a adoração diante dele. Abraão não podia, Abraão não sabia, Abraão não conhecia o nome do Deus que ele servia, mas nós conhecemos. Eu queria que nós adorássemos o nome de Jesus nessa noite, que nós finalizássemos essa reunião numa atmosfera de adoração a Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu quero te experimentar na minha história. Eu quero que na minha vida o Senhor seja o Deus que eu preciso que o Senhor seja. Eu quero que o Senhor seja tudo aquilo que o Senhor quer fazer, quer ser e quer que eu experimente. Feche seus olhos. Esqueça quem está do seu lado e apenas ministre. Apenas ministre ao Senhor. Mergulha na adoração a Ele. Sim, Senhor.